Era uma vez uma casa, a minha casa. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos, um cachorro grandão e um pequenininho, um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas, um pai e uma mãe. Mas um dia, a casa se afogou, os cachorros fugiram, as flores murcharam, o jardim morreu e a casa ficou vazia. Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos de minha mãe. E os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe. Nossa casa virou duas. Uma da mamãe e uma do papai. Na casa da mamãe tem cosquinha e televisão. Na casa do papai tem história e violão. Os olhos de mamãe secaram e os peixinhos foram morar no aquário. Os pés de papai acharam seu caminho e os sapos voltaram para o jardim. Um dia estou lá, outro dia aqui, mas estou sempre em casa. Eu sou Beatriz Pereira de Santores, tenho 8 anos e essa foi a leitura do livro Lá e Aqui, de Carolina Moreira e Odilon Moraes. Olá, estamos começando o podcast Falando de Famílias. O tema do episódio de hoje é dupla residência da criança no pós-divórcio. Dividimos o episódio em 2 blocos. O primeiro é uma apresentação de dúvidas e compreensões do público a respeito deste tema levantados nas nossas redes sociais. E o segundo é uma entrevista sobre o tema com as convidadas Petra Sofia e Monique Terence. Eu sou a Fernanda Ramos, apresentadora do episódio de hoje, e integrante da equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Antes de começarmos o episódio, gostaríamos de lembrá-los de nos acompanhar nas redes sociais, @Falando de Famílias no Instagram. Lá você encontrará conteúdos relacionados a transformações familiares. E também gostaríamos de lembrá-los que você pode acompanhar o podcast Falando de Famílias nas mais diversas plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, entre outros. Não se esqueça de nos seguir nessas plataformas para não perder os nossos episódios. No primeiro bloco, a equipe psicossocial, através do nosso Instagram, @Falando de Famílias, perguntou para os seguidores as percepções que eles tinham referentes ao tema dupla residência. Com isso, foram selecionados os principais pontos de vista compartilhados pelos usuários sobre este assunto e, em seguida, fizemos comentários. Olá pessoal, eu me chamo Ítalo. Olá pessoal, eu me chamo Lorena. E nós fazemos parte da equipe psicossocial do Sejusc, do Tribunal de Justiça. Nesse primeiro momento do podcast sobre dupla residência, a gente separou alguns comentários sobre o tema, dupla residência, que a gente vai compartilhar com vocês agora. O primeiro comentário diz o seguinte: parece aceitável, mas longe da realidade. O psicológico vai pro saco porque é uma guerra de indiretas. Olha só o que esse comentário traz. Ele reflete acerca do que é a dupla residência. Que se pode notar nessa resposta que a pessoa faz uma comparação do que é apresentado para ela e do que ela entende do que é dupla residência. E o que de fato é experienciado no cotidiano. Porque ela usa a expressão guerra, E essa palavra remete que existe um conflito, divergências nas opiniões, no cotidiano da prática. O que torna ineficaz a prática da dupla residência e que o diálogo, às vezes, pode não ser saudável. E que muitas vezes as divergências são tão grandes que podem gerar ainda mais atrito. Outro comentário que nós recebemos é esse. Interessante, sempre me senti visitante na casa do meu pai. Esse é apenas um dos relatos de vários que recebemos de filhos de pais separados que se sentiam, quando criança ou adolescente, ou se sentem visitantes na casa dos próprios pais.
Daí é importante que os pais reflitam sobre a necessidade de tornar a sua casa a casa de seus filhos, de fazer com que a criança ou adolescente se sinta pertencente àquele ambiente, àquele espaço, àquela casa, àquela família. No nosso grupo de parentalidade daqui do Sejusc, nós trazemos várias ferramentas para auxiliar os pais nesse tornar a sua casa a casa de seus filhos também. O próximo comentário diz o seguinte: se há sinergia entre os pais, para a criança, 2 casas pode ser um único lar, já que a educação é uma. Se não, são 2 casas, 2 lares, 2 famílias. Mas isso é uma impressão muito rasa. Esse comentário ele usa a palavra sinergia, né? Que pode significar uma cooperação entre os pais, mas, no entanto, quando ela fala, esses lares podem ter estilos de parentalidade diferentes ou parecidos, e que nem sempre essa diferença é algo ruim. E que é sempre possível aprender com o diferente, né? Porque sinergia traz essa cooperação. O próximo comentário é o seguinte: tem que ver como seria a logística e trabalhar para evitar a alienação parental. De fato, quando se fala de dupla residência, se fala de organização. Logo, os pais devem estabelecer uma parceria saudável para construírem uma rotina e tudo isso levando em consideração o que é melhor para os filhos. E quando os pais entendem que a criança e o adolescente têm o direito de conviver com ambos os genitores, não abre espaço para que um dos pais venha impedir o outro de exercer a convivência e o cuidado dos filhos. No próximo comentário tem esse relato. Me faz pensar que é preciso muita sabedoria e amadurecimento de ambas as partes, para que as crianças realmente se sintam bem nos 2 lares, e que eles se tornem um campo minado de disputas, que não sejam bombardeados ao sair de um lar e chegar no outro, que os pais possam ter responsabilidade afetiva entre si e com seus pequenos, para evitar danos futuros. Uma impressão, né? Uma noção de empenho, do saber e do amadurecer, né? A dupla residência é uma prática que precisa ser compartilhada. É necessário que os pais, os cuidadores estejam envolvidos num processo que é visto como uma construção e uma parceria de fato. As opiniões divergentes é necessário uma negociação para que nenhuma das partes se sinta sobrecarregada. E o último comentário que nós selecionamos, na verdade esse aqui é mais um relato de experiência que uma pessoa nos enviou. Diz assim: bora lá. Alternamos a casa ou residência por semana, cada semana na casa do pai e da mãe. No acordo, o outro genitor buscaria o filho na casa do outro e levaria na escola de manhã e vice-versa. A ideia era garantir que a criança tivesse contato diário com ambos, na maior parte da semana. Recomendo muitíssimo, é trabalhoso, mas é a melhor coisa para a criança. E foi inclusive um pedido dela. Precisamos ouvir os anseios dos nossos filhos, porque num processo de guarda, regulamentação de visitas, nós somos apenas os representantes da vontade deles. Esse relato de experiência é bem interessante, pois ele demonstra uma preocupação de ambos os pais em ouvirem a criança e levar em conta também os interesses dela. E essa postura garante que o direito da criança e do adolescente de conviver com ambos os genitores seja garantido. Então, gente, esses foram os comentários que nós selecionamos na nossa página do Instagram, falando de famílias. Se você não segue, pode seguir lá. É isso. No segundo bloco, conversaremos com a senhora Petra Sofia, defensora pública do Estado do Amazonas e mestre em Direito das Famílias, Crianças e Sucessões pela Universidade do Minho, em Portugal. Também conversaremos com a senhora Monique Terence, que é psicóloga formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Psicologia e especialista em Psicologia Clínica Fenomenológico-Existencial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de Janeiro, exercendo atualmente o cargo de professora da Escola Superior de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, e também como psicóloga no Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, pessoal. Eu me chamo Adria. E eu me chamo Felipe.
Nós somos integrantes da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e hoje iremos conduzir a entrevista com as nossas convidadas. E para começar, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho mais sobre vocês. Olá, bom dia, eu me chamo Petra Sofia, sou defensora pública do estado do Amazonas, titular de um núcleo que atende pessoas para fazer mediação, conciliação familiar, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Oi, gente, eu sou Monique, sou psicóloga aqui do Sejusc Famílias e é um prazer estar voltando ao podcast, agora no episódio 6. Queria agradecer novamente pelo convite e divulgar aqui uns estudos que eu fiz em Portugal, né? O meu mestrado eu fiz em Portugal, na Universidade do Minho, e lá eu me deparei com um assunto que me chamou muito a atenção, porque aqui no Brasil percebi que a gente trata a questão da residência da criança pós-divórcio de uma forma diferente. Então, os meus estudos foram direcionados em relação à dupla residência da criança pós-divórcio. E lá nesse livro eu tratei sobre como os Estados Unidos tratam sobre o tema, fazendo uma comparação entre Brasil e Portugal, Brasil e Espanha. E eu penso que é muito valiosa essa discussão hoje, para ver que caminhos podemos seguir, como podemos melhorar a questão da convivência da criança pós-divórcio com ambos os pais. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje nesse podcast. Obrigada pela apresentação de vocês. E agora, para dar continuidade, vamos começar com a entrevista. A primeira pergunta que a gente preparou para vocês é: o que seria a dupla residência e como ela implica a realidade das famílias brasileiras? Bom, para a gente falar de conceito, a gente precisa entender um pouco das origens, né? De onde que surgiu esse instituto. E a gente vai voltar lá para os Estados Unidos da América, mais ou menos final da década de 60, início da década de 70, aquele momento em que a sociedade vivia aquele turbilhão de mudanças, luta por mais igualdade entre homem e mulher, luta de gênero, a entrada da mulher no mercado de trabalho, aumento do número de divórcios, e a gente vê que há uma transformação das próprias famílias. As mulheres passaram de cuidadoras do lar, exclusivas, né, cuidadoras dos filhos, para irem também ao mercado de trabalho. E a gente começa a observar uma maior participação dos pais nessa dinâmica familiar. Então é nesse contexto que surgem essas primeiras pesquisas sobre o tema e a expressão shared parenting, que seria o quê? O exercício das responsabilidades parentais de forma partilhada por ambos os pais, no sentido de manter o envolvimento dos dois na vida do filho após a separação conjugal. E isso refletiria melhor as relações e as rotinas que a criança tinha enquanto existia essa relação conjugal. E ajudaria ela a manter essa ordem e estabilidade após o divórcio, que é tão importante para o desenvolvimento dela. Então, como a gente falou, iniciou nos Estados Unidos da América os primeiros estudos, né, sobre o tema. E é preciso a gente diferenciar que lá existem dois tipos de guarda compartilhada. Eles chamam de joint custody. Então, teria a joint legal custody, que seria a guarda jurídica compartilhada, em que ambos os genitores tomam em conjunto as decisões a respeito das questões mais relevantes da vida da criança, como saúde, educação, religião, e permaneceria fixa a residência da criança com um dos pais. E temos também a Joint Physical Custody, ou Dual Residence, e aí o termo dupla residência. Isso refere-se à guarda física compartilhada, pela qual a criança residiria com ambos os pais, através da partilha de períodos de tempo sucessivo de convivência e das responsabilidades parentais, inserindo-se a prática da dupla residência nessa modalidade de guarda. Então vamos falar agora sobre o conceito de dupla residência, né? Seria essa forma de organização familiar pós-divórcio inserido no contexto da guarda compartilhada, em que a criança residiria no mínimo 35% a 50% do seu tempo com cada progenitor, alternando as residências, de forma que a criança continue a usufruir desse vínculo afetivo, da presença de ambos os pais na sua vida, possuindo os mesmos autoridades para tomarem em conjunto as decisões mais importantes da vida do seu filho. Então, qual é o objetivo dessa medida? Estabelecer uma forma equilibrada de divisão do tempo de convívio entre a criança e seus pais.
de maneira que ela possa efetivamente continuar mantendo uma relação próxima com cada um deles, ao partilhar o seu cotidiano, ou seja, mantendo um vínculo afetivo com ambos os pais. E estes, por sua vez, exerceriam as responsabilidades parentais de forma conjunta, tal qual exerciam antes do divórcio, não havendo qualquer sobreposição de direitos ou deveres entre os genitores. E é disso que se trata a coparentalidade. Quando eu recebi essa pergunta, né, que a gente estava pensando sobre as implicações da dupla residência, seja como um ideal a ser atingido, seja como uma regra jurídica, quero colocar aqui que a principal implicação que eu percebo é que a dupla residência traz a convivência. O que seria essa ideia, esse argumento? Quando eu estava nos meus estudos do doutorado, eu analisei os projetos de lei e as leis aqui do cenário brasileiro que falavam sobre essa transformação do casal no pós-divórcio, né? O que se esperava sobre esse casal, expectativas relacionadas a esse ex-casal, a esses pais. E o que eu observei de uma forma muito interessante é que essa noção de ter duas casas no pós-divórcio, ela não era uma representação consolidada nem nos documentos jurídicos, e a gente percebe isso aqui no Sejusc, na cabeça, digamos assim, ou nem no processo de ser pais divorciados das pessoas que estão se divorciando. Então, nesse sentido, as pessoas chegam aqui sem saber dessa ideia da dupla residência. É tanto, inclusive, que a gente está fazendo um podcast sobre isso, um episódio, né? A gente fala sobre isso nas oficinas ou no grupo de parentalidade, a gente estuda sobre isso, Petra falou no início sobre o livro dela, que diz, basicamente, de uma movimentação de atores para produzir a dupla residência como uma realidade. Então, essa noção de ter duas casas no pós-divórcio, ela acaba trazendo como consequência a convivência nas duas casas. Então, se eu penso como implicação, né, se eu posso pensar como implicação disso, seria a principal essa. E aí afirmo isso também, ao pensar junto com vocês, gente, que essa noção da dupla residência, ela não vem automaticamente, né? Ela não acontece, por exemplo, no momento em que uma sentença judicial é dada. Não existe esse automatismo, né? Não há esse poder do documento jurídico de fazer com que automaticamente esses personagens, essas pessoas inseridas nessa transformação familiar compreendam isso em sua totalidade. Então é preciso, digamos assim, construir esse morar em duas casas, esse sentir-se ofertando duas casas, esse preparar duas casas. E as pessoas, pelo que a gente observa, elas têm o contato com essa realidade quando elas acessam o sistema de justiça, certo? E o que eu vou chamar de convivência aqui durante esse episódio, né, enquanto nós conversarmos? Eu vou utilizar os elementos que eu encontrei nos projetos de lei e nas leis que falam sobre convivência. O que esses documentos jurídicos, eles acabam elencando como elementos constitutivos, elementos que fazem parte dessa noção de convivência. Uma coisa que aparece muito é uma ideia de uma presença cotidiana que traga como consequência um desenvolvimento psíquico saudável. Então, é uma presença que vai gerar algo positivo contínuo, né, ao longo do desenvolvimento desse filho, dessa filha, enfim, de forma saudável, que não traga malefícios. Segundo, convivência também aparece como um dos seus elementos, dominar informações de relevância sobre a vida desse filho, dessa filha. Então, ter acesso a essas informações, saber falar sobre o que diz respeito a esse filho, a essa filha. Como, por exemplo, vida escolar, saúde, nome dos amigos, etc, etc. Terceiro, ter poder decisório sobre a vida desse filho. Conseguir decidir desde algo que vai comer a coisas mais sérias, como a escola, um tipo de intervenção, um tipo de encaminhamento que precise dar, um tipo de ajuda que precise solicitar. E quarto, também que aparece com bastante ênfase, a convivência vem relacionada com o estabelecimento de uma relação de afeto. E aí, entenda que relação de afeto como uma relação de reciprocidade, onde uma pessoa oferta afeto e ela recebe, né, um contínuo recíproco. Então, de uma forma geral, a noção de dupla residência traz essa ideia de convivência. E não só a ideia, mas a efetivação dentro desses moldes. Achei muito interessante a fala da Monique, né? Na verdade, é sobre isso que se trata mesmo, é sobre a convivência da criança, né? O que surge a partir dessa convivência? São laços afetivos e tudo isso ajuda a construir
é uma base sólida para essa criança, para o desenvolvimento dela. E eu vejo no meu atendimento, no meu núcleo, que na verdade muitas famílias já praticam isso e a gente só faz consolidar, né? Como a gente diz, colocar no papel. O que eu observo é que, embora as famílias pratiquem isso, há uma barreira do próprio judiciário, Ministério Público, e inclui Defensoria também, em relação a acordos, por exemplo, que não fixem uma residência única para essa criança, por entender que isso é algo prejudicial a ela. E quando nós observamos bem qual é o fundamento que embasa isso, é um fundamento de ordem psicológica que se coloca nos acórdãos, né? Então, de que isso é algo que não traz estabilidade para a criança, que a criança fica de um lado para o outro, né? Criança mochileira. E, na verdade, como a gente vai discutir aqui, há todo um embasamento de ordem psicológica para embasar essa prática, que, na verdade, beneficia a criança quando ela tem uma constante convivência tanto com o pai como com a mãe. E agora a gente adentra a segunda pergunta, que é: quais os desafios em implementar a dupla residência? Felipe, essa pergunta é muito interessante. Existem vários desafios, né? Não só na prática jurídica, mas também no cotidiano das pessoas, né? Dos jurisdicionados, das pessoas que chegam até aqui. Eu acho que o primeiro que eu quero colocar é um desafio que diz respeito ao exercício prático do que seria essa convivência, que eu até elenquei alguns elementos ali no início da nossa conversa. Eu entendo que a casa, ela funciona como uma espécie de símbolo da materialidade da divisão dessas responsabilidades. Então, isso pode nos dar, digamos assim, uma falsa ideia de que tem duas casas, está ok, convivência está garantida, o cuidado está garantido, está sendo efetivado. E não é. Porque, como eu falei, não é automático. Então, o fato de, numa sentença judicial, essa criança ter duas casas, isso não significa que efetivamente essa convivência e esse cuidado vai acontecer. Então, o primeiro desafio é transformar essa casa, que é o símbolo dessa materialidade da divisão dos cuidados, em, de fato, um espaço de cuidado. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho sobre como fazer isso, acho que na continuidade da nossa conversa. Acho que o segundo desafio que eu enxergo é uma ausência ou uma escassez de programas e políticas públicas relacionadas ao amparo às transformações familiares. Porque a gente está fazendo uma discussão aqui no ponto digamos assim, no espaço do judiciário. Petra é da Defensoria, eu sou do Sejusc, né? E esse é um dos poderes, né? Ou é um dos espaços, digamos assim, possíveis. Mas nós temos também o Executivo, por exemplo. E o Executivo é um espaço, é um locus aí de bastante atuação de agência que poderia ter algumas iniciativas interessantes para amparo das transformações familiares. Se a gente pensar, por exemplo, no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a gente consegue, obviamente, ter reflexões e embasamentos muito importantes para conversar principalmente sobre a construção da identidade dessa criança e desse adolescente, quando ele está num espaço, né, numa convivência com sua família e sua comunidade. Mas nesse plano, por exemplo, a gente não consegue conversar diretamente a respeito da transformação do pós-divórcio, porque é um plano que, majoritariamente, ele está direcionado para as questões de adoção, ou para as questões de institucionalização. Então, nós precisamos, na verdade, de uma iniciativa do Executivo que ampare outros tipos de transformações familiares. E aí fico pensando, vamos pensar juntos, né? Como é que o SUAS, por exemplo, o que o SUAS, como Sistema Único de Assistência Social, poderia, né, pensar e amparar e organizar estratégias de fortalecimento dos vínculos? Como os CRAs, os Centros de Referência em Assistência Social, né, na finalidade de fortalecimento de vínculo familiar, de organização de transformações, de proteção social, poderia oferecer serviços. Então, eu penso que esse também é um dos desafios, é conseguir fazer com que essa pauta e com que as estratégias, elas saiam da esfera do sistema de justiça, ou, na verdade, elas nem saiam, elas não se limitem à esfera do sistema de justiça, né? E posso ter aí uma conversa também com o Executivo e com o Legislativo a respeito disso. Em relação aos desafios à implementação da prática da dupla residência, eu, assim como a Monique, eu percebo que há uma falta realmente de políticas públicas que embasam, enfim, que
apoiem a parentalidade partilhada. Se a gente começar a observar, por exemplo, da licença maternidade, a gente já vê uma divisão enorme entre a licença maternidade e a paternidade, quando a gente sabe que a presença do pai é importantíssimo, tanto para a mãe quanto para o filho, naquele início, né, o nascimento, todo aquele cuidado que o pai poderia dar, mas a própria legislação limita esse tempo de parentalidade em relação ao pai, né? Eu tô falando do pai. A mãe hoje já conseguiu, já temos 6 meses de licença, mas o pai, em termos gerais de legislação trabalhista, ainda são 5 dias. Eu tive acesso recente a uma decisão do STF que ampliou, mas isso só em termos de servidor público, aumentou a licença para um pai. Mas são casos muito específicos, né? Então a gente vê que não há uma política pública de apoio ao exercício compartilhado dessas responsabilidades. Ainda cabe muito à mãe. E se observarmos a experiência de outros países, já há uma igualdade maior em termos de legislação para a parentalidade, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai. Então passa por uma mudança mesmo de mentalidade, de discurso, que os dois podem. Pai e mãe são funções, eles podem exercer as mesmas funções em relação a esses filhos. No meu núcleo, eu posso dizer, eu fico muito feliz quando eu vejo que, na prática, muitas famílias já exercem essa parentalidade partilhada. Já chegam conosco dizendo, isso é uma pergunta que a gente sempre faz, como é que está a convivência da criança, pai? Como está a convivência com essa criança, mãe? Então, eles já chegam conosco dizendo, ele fica uma semana comigo, depois alterna, fica uma semana com o pai. Excelente. A gente só vai colocar isso no papel. Fazer alguns esclarecimentos. Então, a gente vê que a sociedade também já acolheu esse arranjo familiar, né? Mas, muitas vezes, chega no judiciário e o Ministério Público tem um posicionamento diferente, entende que essa alternância de residências, isso seria guarda alternada. E se eu puder falar brevemente sobre o assunto, é preciso fazer uma distinção. A guarda física compartilhada, ou dupla residência, ou convivência alternada, chame de que forma for, na verdade, isso se trata do direito da criança de ampla convivência familiar com os dois pais pós-divórcio. Isso não se trata de guarda alternada. A guarda alternada, ela não tem previsão legal no nosso ordenamento jurídico, tá? E ela pressupõe o exercício unilateral das responsabilidades parentais por cada um dos pais. Então, quando a criança estiver com o pai, ele pode decidir sobre questões mais relevantes da vida dele sem precisar consultar o outro. Já quando estiver com a mãe, essa também poderá decidir sobre a vida, a saúde da criança e não necessita consultar o pai. Não é disso que se trata a guarda compartilhada, a guarda física compartilhada ou dupla residência, como estamos tratando aqui. Os dois, de forma conjunta, exercerão as responsabilidades parentais e vão conviver efetivamente, vão partilhar esse cotidiano da criança. Então, é preciso fazer essa distinção entre guarda alternada e guarda compartilhada. Eu posso dizer que a única semelhança que há entre os institutos é porque há essa alternância de residências. Afinal, nós estamos tratando de pais que estão separados. Então, achei muito interessante, Monique, quando você fala que é preciso haver ações, né, que de fato fortaleçam os vínculos, né, familiares. E aí você falou sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e foi através desse documento, né, que foi, eu acho que foi instituído lá em 2004, ainda no tempo do governo Lula, né? E aí, como estou inserido dentro desse contexto social, né, fazendo curso de serviço social, e a gente tem algo chamado de PAIF, né, que é o Programa de Proteção Integral à Família, que ele é oferecido pelo CRAS. Né, e ele vai trabalhar justamente dentro dessa perspectiva de fortalecimento dos vínculos. Né, e isso está dentro do papel, mas quando você vai na realidade, no CRAS, você vê que muitas dessas ações não conseguem ser realizadas devido à questão de verba. Então você tem um espaço, né, mas você não tem equipamento profissional, você não tem as ferramentas que de fato passa com que essa convivência seja fortalecida. Então eu acho que quando você fala de políticas públicas, eu acho que é bem isso mesmo. É pensar em políticas públicas, mas quando se volta para a área social, é fortalecer de fato. Não só deixar no papel, porque a gente pode fazer um programa bonitinho, deixar no papel. Mas quando se é aplicado na realidade, isso não pode acontecer.
Né? Não é porque a pessoa que está à frente, né? Eu falo de assistente social, psicólogo, que são inseridos no CRAS, mas é devido não ter o que fazer. Você não tem verba, você vai trabalhar com aquilo que você tem. Né? Então, acho que quando você fala de questão de política pública, pô, que massa, né? De fato, é preciso ter políticas públicas, e a gente sabe que tem políticas públicas, né? Mas essas políticas públicas, elas não são alcançadas na sua plenitude devido a essas questões políticas, né? Felipe, eu entendo e reconheço o seu apontamento a respeito da ausência de verba. Eu, de fato, entendo que isso ocorre, falta um investimento financeiro na execução das políticas, mas eu gostaria de complementar a esse raciocínio a ideia de que, além da falta de verba, penso eu que há uma necessidade também de que esse tipo de família, que é a família transformada pelo divórcio, seja vista como uma família que precisa do suporte de políticas públicas. Porque nesse papel que você falou, que entendo, né, que é um papel que está organizado, que visa o fortalecimento familiar, me parece, e aí quando eu falo me parece, é uma conclusão a partir também dos estudos do doutorado, que a gente tem visto, tem uma pesquisadora da psicologia, que é a Leila Maria Torraca de Brito, que ela já fala isso há pelo menos 10 anos, né, nos artigos e nas pesquisas dela. Falta também um reconhecimento de que os problemas, as demandas desse tipo de família, da família transformada pelo divórcio, precisam ser amparados também pelo executivo. O sofrimento, né, as demandas da família transformada pelo divórcio, ele é direcionado apenas para o judiciário e para o sistema de justiça como um todo. Então, penso que, além da falta de verba, é preciso também haver um entendimento, uma reflexão, uma ponderação a respeito de enxergar nesse papel, nesses projetos estruturados, a necessidade de se inserir esse tipo de família. É isso mesmo, Monique. Esse conflito familiar, ele perpassa a questão jurídica. Na verdade, eu penso que é o de menos. O trabalho da equipe multidisciplinar é importantíssimo nesse processo. Assistência social, psicologia. Então, por exemplo, aqui a gente pode citar a mediação familiar, que é algo que também vem já de muitos anos, nesses países que eu comentei, Estados Unidos. Portugal também já tem mais implementado aqui, e aqui no Brasil eu digo que ainda está no início, né? Está nascendo, mas é algo que precisa ser mais fortalecido, porque é nesse momento de acolhimento da família que a gente vai compreender um pouco da história, quais seriam os desafios para essa família. Então, cabendo a nós, mediadores, né, naquele momento, melhorar a conversa entre as partes, os interessados, né, melhor dizendo, para tentar chegar num acordo que melhor se adapte a essa família. Muitas vezes a gente realmente não chega a um acordo, ok? Não é esse o objetivo sempre da mediação. A gente pode tentar transformar num ponto ou outro aquela família. É chamar a reflexão, essa situação. Qual é o papel do pai? Como pode melhorar essa convivência, pai, com essa criança? Para que a mãe também entenda o papel, a função do pai, a importância que ele tem também na vida dessa criança. A importância que ela, mãe, tem. Então, cada um tem o seu papel. E eu penso que na mediação é esse momento também de transformação dessa família. Puxa, se conseguimos conversar com essa família logo após o divórcio, né, não deixar passar muito tempo. Então, eu fico muito feliz quando as famílias nos procuram nesse início de divórcio, que é o momento que a gente pode refletir juntos, tentar encontrar soluções para essa criança continuar convivendo com os dois. Não precisa ser com um só. Na verdade, ela se beneficia mais quando ela continua convivendo com o pai e com a mãe. É certo que isso vai demandar reestruturação dessa família. Muitas vezes não conseguimos fazer um acordo tão equilibrado de convivência, porque, por exemplo, se um dos pais saiu de casa, ainda não tem um lugar que a criança possa dormir junto. Então, assim, demanda reestruturação. E isso a gente pode conseguir com o tempo, já conscientizando essa família dessa necessidade. Então, a mediação familiar ela tem um papel importantíssimo, a equipe multidisciplinar tem um papel importantíssimo, porque a gente sabe que não se trata só de uma questão jurídica, como a Monique falou, não é a sentença que vai resolver o problema dessa família. Na verdade, eles entenderem qual é o seu papel como pai, suas responsabilidades e, principalmente, continuar dando esse afeto a essa criança. Eu gostaria aqui de poder falar um pouco de alguns resultados de estudos científicos que eu pude pesquisar, que eu acho importante para as pessoas saberem. Isso não é algo novo, essa alternância de residências da criança. Isso é algo que já vem sendo estudado há mais de 30 anos nos países que eu mencionei. Aqui no Brasil, é certo que não temos pesquisa, de fato, mas já existe um embasamento científico em relação a essa medida. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o estudo de um psicólogo norte-americano chamado Robert Bauserman, que ele divulgou no ano de 2002 uma revisão
de estudos sobre o tema, né, que comparavam crianças que viviam sob uma guarda unilateral e crianças que viviam sob a guarda compartilhada. E em todos esses estudos, ele descobriu que as crianças que viviam sob a guarda compartilhada, elas apresentaram resultados significativamente melhores do que as crianças que viviam sob a guarda única ou exclusiva, em termos de adaptação geral, relação entre os familiares, autoestima, adaptação emocional, comportamental e em relação ao próprio divórcio. Indicou também que os resultados encontrados nas crianças que viviam sob a guarda compartilhada foram tão bem quanto aquelas crianças cujos pais permaneciam ainda juntos. Ou seja, os resultados da pesquisa do Bauserman são conclusivos no sentido de que, para as famílias que vivem sob a guarda compartilhada, as evidências sustentam fortemente que esse arranjo familiar ele promove benefícios, ou pelo menos não prejudicam as famílias. Então, isso é algo que as cortes de justiça precisam encorajar os pais a buscarem a guarda compartilhada. Eu gosto de citar também os estudos da Linda Nielsen, que também é uma pesquisadora norte-americana, e ela afirma que os estudos chegam a conclusões similares acerca das famílias que praticam a guarda compartilhada. E quais seriam esses resultados? As crianças, elas se beneficiam mais quando seus pais estão mais engajados ativamente em suas vidas, através de uma ampla gama de atividades diárias. Ou seja, limitar esse tempo de parentalidade só para final de semana, só visitas curtas durante a semana, isso não traz benefício suficiente para a criança. Porque o tipo de atividade que constrói laços fortes entre pais e filhos, eles não costumam ocorrer. Então, ela até destaca quais seriam essas atividades que constroem fortes laços. É o estar junto, dar a refeição, colocar a criança para dormir, levar para a escola, dar uma bronca, né, que isso faz parte, simplesmente estar naquele momento de ócio, sem fazer nada. São essas situações do dia a dia que permitem essa construção de laços, e não visitas, né? A gente nem deveria falar em visitas aqui, né? Essas convivências, rápidas visitas, porque é isso que ocorre quando a gente estipula algo de 15 dias. Então, acaba não ocorrendo situações que constroem, que mantêm esses laços entre a criança e seus pais. Esses estudos da Linda Nielsen também apontam que as crianças que vivem só com as mães, nesses casos, a maioria dos pais acabam por gastar pouco tempo de parentalidade no seu melhor nível, né? Já que a maioria das crianças conviveriam apenas 15% do seu tempo com cada pai. As crianças que viviam sob a residência fixa materna, nesse tipo de arranjo familiar, o relacionamento do filho com seu pai geralmente enfraquece ou se deteriora completamente. E isso faz com que as crianças sintam que esse é o maior preço que elas pagam pelo divórcio. Então, nisso também, a dupla residência ela contribui para que a criança melhor se adapte ao divórcio. Por fim, a qualidade e a permanência contínua do relacionamento entre pai e filho estão intimamente ligados à quantidade de tempo que eles vivem juntos nos anos imediatamente após o divórcio. Então, é por isso que eu digo que é importante a gente receber essas famílias logo após esse divórcio, né? Para que a gente possa conversar, atentá-los para essa necessidade de continuar convivendo com a criança e não ficar longos tempos separados ou sem ver o outro filho, porque isso acaba prejudicando esse laço afetivo do pai com a criança ou da mãe com o seu filho. Muito obrigada pela contribuição de vocês, Monique e Petra. E agora que a gente já falou sobre o que é a dupla residência e quais são os desafios dela, eu gostaria de perguntar para vocês como o psicossocial ou como o judiciário pode auxiliar os pais na construção de uma nova parceria no pós-divórcio. Bom, Adria, eu achei muito interessante a sua pergunta, porque você usa dois termos que eu acho que são dignos de destaque. Na pergunta você fala sobre o que é possível fazer para auxiliar na construção. Eu acho que esse termo é muito precioso, porque ele diz exatamente o que eu penso as equipes psicossociais precisam fazer. Se a gente considerar que não há um automatismo, né, entre a sentença e a efetivação disso na prática, se a gente considerar que, de forma de uma representação social geral, né, existe ainda a ideia de que pós-divórcio a criança ainda tem uma casa e a outra casa é a casa da visita, o que essas equipes podem fazer para que esses pais construam-se como pais divorciados? Tem pelo menos dois processos, né? É o processo de se transformar em pais divorciados, e você usou um segundo termo na sua pergunta, que é tornar-se pais parceiros.
são coisas diferentes, né? Ser pais divorciados é diferente de ser pais divorciados parceiros. As duas coisas podem acontecer, mas não necessariamente. Então, acho que a equipe ou as equipes, elas podem auxiliar os pais a vir a ser isso. Pais que estão divorciados e pais que, se possível, dependendo dos contextos, se comunicam, se relacionam em uma parceria parental. E eu penso que construção é um termo bom, porque ele é um termo mais sólido, mais possível, digamos assim, e eficaz quando comparado a outros termos, como obrigar os pais, convencer os pais, ou entender que é isso que os pais devem ser e ponto. Então, o que nós podemos fazer para que essa construção aconteça? Que tipo de trabalhos nós podemos desenvolver? Né? E aí, se a gente pensar o que a gente está considerando aqui convivência, vou só retomar aqui os pontos, porque eles não são tão simples, né? Convivência como uma presença cotidiana que traga consequências positivas para o desenvolvimento psíquico. Convivência como dominar informações de relevância sobre a vida do filho, da filha, vida escolar, saúde, amizades, etc. Convivência como poder decisório sobre a vida do filho, da filha. E convivência como um estabelecimento efetivo de uma relação recíproca de afeto. Se a gente considerar esses pontos que não são fáceis, o que essas equipes podem fazer para que esses pais se construam assim? Né? Que tipo de trabalho, que tipo de reflexões, né? Como eles podem se organizar para entender as preferências da família, quais canais ou quais locais eles podem acessar para serem melhor orientados, né? Que tipo de serviços eles podem ou deveriam recorrer para que pudessem se organizar melhor em relação à rotina de trabalho, que tipo de licenças ou que tipo de permissões, digamos assim, em termos de permissões oficiais, eles podem ter acesso ou podem se utilizar para se construírem assim. Tem uma série, então, de serviços que nós podemos fazer, né, desde orientação a, de fato, oferecer uma sustentação no processo de transformar-se para que eles possam vir a construir-se pais, e, se possível, pais parceiros. Né? Cada família tem sua história, não há uma fórmula mágica, não há uma coisa que possa ser feito para todos. Na verdade, a gente precisa entender a história para saber onde estão os sofrimentos, onde estão ali os pontos de dificuldade para essa construção, e como equipes psicossociais, né, aí estou falando mais das equipes psicossociais, está dando suporte ao sofrimento e também efetivando a garantia de direitos. Como eu já havia mencionado, realmente o apoio da equipe multidisciplinar é fundamental nesse processo de divórcio dos pais, não é? Isso quando nós estamos tratando de um divórcio que tem crianças, claro. Na Defensoria Pública, por exemplo, também há uma grande atenção em relação à equipe multidisciplinar. Nós que fazemos a mediação familiar, a conciliação, temos em nosso núcleo assistentes sociais, psicólogos, para fazer o atendimento dessa família, né? Então, como a Monique falou, não há um acordo feito prévio, né? Cada família tem a sua história, tem suas dificuldades, e a gente vai tentar ali alinhar, pegar os pontos em comum, e a questão da convivência da criança com ambos os pais é um deles, né? E tentar transformar a vida mesmo dessa família pós-divórcio, né? Tentar fazer um arranjo familiar que se adapte à rotina de trabalho dos pais, à realidade da criança. Então, a equipe psicossocial tem uma importância enorme nisso. Isso, como eu falei, ultrapassa o âmbito jurídico. E nós costumamos também, quando percebemos que é uma família que está tendo dificuldade em comunicação entre si, né, pai e mãe, nós procuramos retornar a ligação, ligar dentro de 1 mês, 2 meses, para saber se esse acordo está funcionando, está servindo, né, para a família. Então, a gente fica feliz quando tem um feedback, né, positivo, de que está funcionando sim a dupla residência, essa convivência alternada das crianças. E quando não, convidamos novamente para conversar qual é o ponto que tem dado mais conflito. A ideia é que eles mesmos, a própria família, consiga resolver suas questões e não precise retornar sempre à defensoria ou mesmo procurar o judiciário para resolver os seus conflitos, né? Já está mais do que comprovado que não é só uma sentença que vai resolver a situação daquela família. Então, a gente precisa auxiliar esses pais a se comunicarem, a tentar resolver os seus problemas.
Mas eu queria também deixar claro que a dupla residência ou a convivência alternada da criança com ambos os pais, ela não funciona apenas quando os pais são amigos, têm uma boa convivência entre si, não. Mesmo quando há conflito entre eles, ainda assim seria a regra, como a gente vai tratar, que é uma regra geral do nosso ordenamento jurídico, é a guarda compartilhada, tá? Então, ainda assim, ela funciona, ela traz benefício para as crianças, e isso tem comprovação científica também, estudos que já foram feitos com pais que possuem conflitos também, ainda assim, a criança apresenta sinais favoráveis de bem-estar. Então, gente, essa fala de Petra me fez lembrar uma questão que a gente até conversa um pouco nos nossos grupos de parentalidade, que é a diferença entre você ter guarda compartilhada e você, de fato, efetivar a dupla residência. É possível existirem casos em que os pais têm uma guarda compartilhada, mas que os filhos não se percebem tendo duas casas, de fato, sendo moradores das duas casas. Em uma casa, às vezes, ele se sente morador e na outra ele se sente um visitante. Então, a gente discute a importância dos pais investirem na construção de um pertencimento do filho, da filha, ao cenário domiciliar, ao cenário da comunidade, né? De se sentir pertencente, de fato entender que ele mora ali, que ele faz parte daquilo ali. E aí eu queria conversar com vocês sobre um conceito, e aí quem estiver nos ouvindo, que for profissional, talvez vá lembrar do autor, e quem não for profissional, né, se estiver na nossa audiência, né, estiverem pais e mães em processo de divórcio, eu vou tentar passar a ideia. Tem um autor chamado Foucault, que ele vai falar da ideia do processo de subjetivação. O que é isso? Que é como é que você faz a sua experiência de transformar-se em algo a partir desse contato de você com você mesmo. Então, vamos pegar aqui a ideia do pai e mãe em processo de divórcio. Como é que você, de fato, se transforma em um pai e uma mãe divorciado, utilizando para esse processo de transformação o que você percebe em você, a sua própria história, o que você tem como desafios. Então, nesse percurso, pais e mães divorciados precisam, digamos assim, subjetivar-se, passar por esse processo de transformar-se, de serem pais e mães divorciados, e os filhos também precisam se subjetivar, digamos assim, passar por esse processo de subjetivação, que é transformar-se em filhos de pais e mães divorciados e passarem a ser moradores de duas casas. Esse processo, ele não é, de novo, automático, acho que essa é a palavra que eu mais falei aqui, mas não é automático, é de fato construído, como a Adria falou na pergunta dela, e essas equipes, então, vão estar trabalhando nisso, né? Quando eu considero essa família, a dinâmica dessa família, como é que cada um está passando por esse processo de subjetivação, como é que cada um está se transformando, está construindo essa experiência de ser quem é, a partir desse contato consigo. Acho que essa é uma pergunta interessante para direcionar em alguns caminhos. E aí, gente, eu acho que vale, né, pensar assim, o que seria em termos práticos essa construção, né, a efetivação desse verbo construir, quando a gente fala da equipe psicossocial. Penso eu que quando a equipe ela entende que esses pais já deveriam ser parceiros ou já deveriam entender-se como divorciados, essa equipe vai ao encontro desses pais já buscando que eles, digamos assim, ajam dessa forma, ajam como divorciados. E quando elas percebem que esses pais não estão agindo assim, elas passam a cobrá-los, as equipes podem trabalhar com esses pais de uma forma incisiva, como se esses pais tivessem débitos, porque eles deveriam ser uma coisa que eles não estão sendo. Quando a gente pensa no verbo construir e adota essa perspectiva da construção, a abordagem a essas famílias passa a ser diferente. Porque se você parte da ideia da construção e você, ao encontrar, né, esses pais, você percebe que eles estão numa fase inicial de construção, você vai conseguir trabalhar com eles, não no sentido do que eles deveriam já estar apresentando para você, como performance assim, de pais divorciados e parceiros, mas no sentido do que eles conseguem ser hoje, do que eles trazem como dores e dificuldades e do que potencialmente eles podem ser. Então, o verbo construir, digamos assim, ele organiza a nossa abordagem, faz com que nós possamos abordar esses pais com menos cobranças, porque nós vamos entender que não é automático isso, e com mais abertura para identificar as dificuldades e auxiliá-los naquilo que eles precisam. Bom, falando de jurisprudência, né? Como é que os tribunais vêm garantindo esse direito da criança de ampla convivência com ambos os genitores após divórcio? Será que eles vêm apoiando ou permitindo a aplicação da dupla residência da criança, de forma a manter o seu vínculo afetivo e emocional com ambos os pais?
Será que isso tem embasamento jurídico também aqui, né? Legal? E a gente vai ver que tem. A questão da fixação da residência do filho pós-divórcio aqui no Brasil não é um tema pacífico, né? Havendo poucos casos em que a alternância de residências ou dupla residência ela é aplicada, embora exista amparo legal para sua efetivação. Então, qual é a praxe judiciária? Consiste em conceder a guarda compartilhada à criança, por acordo dos pais ou mesmo por imposição judicial, mas costuma-se estabelecer uma residência habitual para a criança, sob o fundamento da garantia de uma estabilidade emocional, psíquica. Entende-se, então, que a fixação de um lar de referência atenderia ao melhor interesse da criança, sendo observado, em muitos casos, a fixação da residência materna como sua residência habitual e garantindo-se ao pai o direito de convivência. Então, a gente observa que a guarda compartilhada no Brasil ela tem sido aplicada, na maioria dos casos, apenas na modalidade jurídica ou legal, em que ambos os pais compartilhariam as responsabilidades parentais, ou seja, ambos possuiriam iguais direitos e atribuições em relação a essa criança. Entretanto, no que diz respeito à guarda física, ainda se constata muita dificuldade em se compartilhá-la, ao preferir fixar uma residência habitual do menor. Eu sempre questiono, então, qual é a diferença prática, né, de uma guarda unilateral, com a fixação de um direito de visitas, que é assim que a lei ainda chama, né, embora passível de muitas críticas, e uma guarda jurídica compartilhada, com fixação de uma residência habitual e direito de visitas do genitor. Não há diferença nenhuma. E não foi esse o objetivo da lei. O objetivo da lei, e a gente cita aqui a lei de 2014, 13.058, ela introduziu explicitamente a necessidade de equilíbrio no tempo de convívio do filho com o pai e com a mãe, né? Isso está no artigo 1583, parágrafo 2º. E ele cita que na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Então, nós entendemos que essa é a fundamentação legal para a prática da dupla residência da criança. Tendo essa lei 13.058 de 2014 instituído tanto a guarda jurídica compartilhada quanto a guarda física compartilhada, ou dupla residência, como estamos chamando aqui. Haja vista essa expressa menção da importância do equilíbrio do tempo de convívio entre os genitores. Então, como é que os tribunais têm se posicionado? Analisando a jurisprudência de diversos estados, nós percebemos uma grande confusão, como eu já falei anteriormente, com o Instituto da Guarda Alternada. Então, por exemplo, em processos em que é discutida a questão da guarda, da convivência alternada, eles colocam que a estipulação da guarda alternada entre os genitores mostra-se inconveniente, podendo-lhe acarretar estabilidade emocional, pois a criança fica submetida a cada semana a local diverso de residência. Então, há uma confusão, como eu já falei, com o Instituto da Guarda Alternada, que não é aceito no nosso ordenamento jurídico, e não se trata do exercício conjunto das responsabilidades parentais, mas sim são exercícios individuais por cada pai que detém a guarda naquele momento. Não se trata disso o Instituto da Dupla Residência. Nós podemos ver também que já há uma mudança de ventos no sentido de acolher a dupla residência. Já pesquisei em tribunais como o Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, em que aplicam efetivamente essa convivência alternada da criança, utilizando-se inclusive do termo dupla residência. Como, por exemplo, peguei um acórdão de São Paulo, de julho de 2021, em que o desembargador coloca em sua ementa, né? Guarda compartilhada com dupla residência não se confunde com guarda alternada. Participação conjunta dos pais de todos os atos relevantes à vida do filho comum, com divisão de tempo e estabelecimento da residência dupla da criança, sem qualquer óbice legal, segundo se depreende da leitura do artigo 1583, parágrafo 2º. Então, sempre que é possível, estando os pais com o poder familiar preservado e sendo possível na prática, aplica-se a guarda compartilhada com alternância de residências. E agora a gente chega na nossa quarta pergunta, né? E é direcionado para as duas. Fiquem à vontade para responder. Quais os reflexos da dupla residência no cenário brasileiro? Felipe, a minha resposta vai ser uma resposta sobre os reflexos, mas eu acho que também vai acabar
puxando um pouco novos desafios, tá certo? Se você me permite fazer essa resposta dupla. Eu acho que em termos de reflexos que eu vou chamar aqui de positivos, que eu consigo ver, primeiro é um aumento significativo do interesse de pesquisadores, e aí eu vou citar principalmente na área da psicologia jurídica, sobre o tema, de uma forma geral. A gente tem pesquisas bem interessantes surgindo, eu acho que vale enfatizar isso. E também o aumento dos serviços psicossociais nos ambientes de autocomposição, né? Esses dias nós estávamos fazendo um mapeamento sobre psicologia em Sejusc no Brasil, e teve um aumento significativo, né, de serviços sendo oferecidos, de pessoas integrando a equipe do Sejusc, não só como mediador, conciliador, mas de fato como psicólogo e assistente social. E aí vou dar ênfase à psicologia porque foi o que de fato eu estava mapeando. Então acho que esses 2 exemplos são de reflexos positivos, digamos assim, dessas discussões, né? Mas quero também trazer 3 reflexos que eu acho que são reflexos que valem nosso debate, a nossa reflexão, né? Já existem pesquisadoras, eu vou citar aqui Denise Coté e Simeone, que tentam fazer uma análise do que essas discussões sobre guarda compartilhada e dupla residência têm trazido tanto para o cenário internacional, e aí Denise Coté ela trabalha mais com o cenário da França e também com o cenário nacional, aqui Brasil. E um dos pontos que se observa é que, após sentenciada a guarda compartilhada, os membros da família extensa acabam assumindo responsabilidades que, em tese, deveriam ser desses pais divorciados. E nós observamos isso principalmente no núcleo familiar paterno. E, obviamente, nesse momento eu não estou aqui dizendo que seja ruim para o filho ou para a filha conviver com sua família extensa, com seus avós, com seus tios, primos. É maravilhoso, né? Aprende-se muita coisa com esse contato, mas acho que o problema aqui que eu quero enfatizar é estarmos, de certa forma, entendendo que a sentença de guarda compartilhada e dupla residência é sinônimo de uma efetivação da responsabilidade dos pais e de uma certa igualdade ou equidade de gênero. Porque às vezes nós temos essa ideia de que, havendo a dupla residência, há também uma desconstrução do cuidado como uma atribuição só da mãe ou uma atribuição só feminina. E quando a gente vai observar os dados, o que a gente percebe muitas vezes é essa terceirização ou essa delegação do trabalho do cuidado, né, que é trabalhoso, ele é exigente. O cuidado com filhos é um cuidado exigente, mas exige atenção, exige reflexão, exige orientação e informação. Isso tem sido passado para os membros da família extensa. Então, nós não podemos, digamos assim, defender uma igualdade de gênero ou uma isonomia no que se refere aos cuidados parentais e, ao mesmo tempo, não problematizar esse fenômeno de que esse cuidado tem sido delegado para a família extensa. Então, acho que esse é um ponto importante e que as pesquisas já têm apontado que tem acontecido. E acho que reforça, inclusive, o que a gente vinha conversando sobre a necessidade das equipes auxiliarem esses pais na construção do que é esse ser pai e ser mãe divorciado. E aí, com destaque especial aos homens, aos pais, que têm delegado isso para as personagens femininas dos seus núcleos extensos. As avós, as tias, as irmãs muitas vezes assumem, ou as novas companheiras assumem os cuidados que esses pais poderiam estar aprendendo a realizar, certo? Um segundo reflexo, que eu acho que também vale a gente pensar, é que na construção, na organização da ideia da dupla residência, na construção desse vir-a-ser morador de duas casas, o que a gente observa é uma certa responsabilização da figura feminina, da mãe, digamos assim, nesse papel de ensinar esse pai a construir um cenário de residência para esse filho, para essa filha. A gente observa isso nos textos dos projetos de leis, nos textos científicos, onde se culpabiliza a mãe se ela não ajuda esse pai. A gente observa isso nas falas dos técnicos, dos operadores do direito, dos técnicos do sistema de justiça, que direcionam a essa mãe a responsabilidade de anfitriar esse pai, de ensinar esse pai, de instruir esse pai. E, de forma não equivalente, não responsabilizam esse pai na construção de se tornar-se pai divorciado. Então, existe uma desigualdade no que se refere ao direcionamento das responsabilidades, do que se exige de uma mãe divorciada, do que se exige de um pai divorciado, e aí tem estudos muito interessantes nessa área também, principalmente nos estudos de gênero, da saúde coletiva, psicologia jurídica, tem, né, o pessoal que tem
discutido bastante isso. Então, essa mãe, ela não é anfitriã desse pai. Mães e pais divorciados, eles têm responsabilidades nesse processo de tornar-se pais e mães divorciados, né? Exige-se aí uma agência desse pai, que ele passe a entender o que ele precisa fazer para se organizar, para organizar a casa dele como uma residência desse filho e dessa filha, como organizar o seu trabalho para que ele possa cuidar, como não delegar isso para outros personagens, certo? E um terceiro reflexo, também muito importante, que é um desafio, todos os meus reflexos são desafios aqui, é como nós podemos fortalecer a ideia da dupla residência sem, no entanto, na nossa fala, nós incentivarmos uma certa hierarquia dos tipos de família. Em que sentido? Precisamos ter esse cuidado para não dar a entender que esse modelo do par divorciado, mas que é um par, ele é o prioritário. Existem outros tipos de família, além dessa família binuclear do pós-divórcio. E muitas vezes na fala, com intenção ou sem intenção, a gente percebe que há uma certa hierarquia desses tipos de família. Então, o que não for uma família binuclear, o que não for esse par parental pós-divórcio, é ruim, é danoso, é trágico, vai causar trauma para esse filho e para essa filha. Porque isso, além de causar, né, uma exclusão, um certo rechaçamento a esses outros tipos de família monoparental, família extensa, família formada por afeto, enfim, tantas outras, existe também uma certa... um perigo de se negligenciar. Lá no Nordeste a gente fala fina força, não sei como é que é aqui no Amazonas, nesses 10 anos de Amazonas ainda não encontrei um substitutivo, mas de estarmos, talvez por buscar tanto esse ideal do par parental pós-divórcio, negligenciando possíveis violências, violações de direitos que possam existir. Né? Existem histórias familiares perpassadas por violência, perpassadas por desigualdades muito sérias, né? E nós não podemos, digamos assim, transformar a dupla residência numa cruzada, digamos assim, moral, que ignore essas realidades. E eu acho que esse, um dos reflexos pode ser isso, né? Nessa ânsia, né? Nessa crença, digamos assim, de que esse é o ideal a ser atingido, nós desconsiderarmos essas outras realidades. E quando o Petra estava falando sobre esses estudos em outros países, eu fiquei pensando que é muito interessante a gente conhecer a realidade de outros países e que também é muito importante a gente estar contextualizando na nossa realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente fala de violência de gênero, a principal violência que homens cometem em relação às mulheres no pós-divórcio é a violência patrimonial. Tem um dado relacionado a isso. No Brasil, uma das principais violências, aí não no pós-divórcio, tá? Mas de uma forma geral de gênero que ocorre é o feminicídio. Então tem essas diferenças da natureza da violência e nós precisamos considerar isso também, né? Cada país produz suas assimetrias e as equipes precisam também ficar atentas a isso. Então acho que esse é um dos reflexos, uma certa possibilidade de se ignorar ou negligenciar esses aspectos das violências a partir de uma hierarquização do que seria uma família ideal, um modelo pós-divórcio ideal e produção de uma sombra em relação às outras famílias, tá? Então, acho que em síntese, pensar a ideia de famílias formadas por duplas residências é um caminho possível, né? Petra trouxe aqui os resultados de estudos importantes feitos lá fora sobre isso, que mostram experiências válidas, mostram experiências exitosas que podem ser tomadas, né, por nós como exemplos e que não podem também ser resumidas a isso, né? Existem histórias diferentes que nós precisamos considerar. A dupla residência é um caminho, é um excelente caminho. As equipes precisam auxiliar os pais a construírem esse caminho e também estar atentas quando esse caminho não for possível. É isso mesmo, Monique. É muito importante que a gente deixe claro aqui que essa forma de arranjo familiar, ela não pode ser aplicada em todas as circunstâncias, né? Como ela falou, é o ideal a ser buscado. A gente já sabe dos benefícios que isso causa, que isso traz para as crianças do divórcio, né? Mas quando estamos diante de uma violência doméstica, uma relação com histórico de violência, outras formas de, enfim, suspensão do poder familiar, não podemos falar sequer em guarda compartilhada. E aí, meu posicionamento, eu sigo alguns autores que seguem esse posicionamento, ou seja, quando estamos diante de violência ou qualquer forma de negligência que ponha uma criança em risco, aí não falamos de guarda compartilhada e não falamos de dupla residência, tá? Temos que buscar uma outra forma para acolher essa criança.
Então, não será aplicado em todos os casos. É preciso aí a análise atenta, realmente, da equipe multidisciplinar, do Poder Judiciário, através dos laudos psicossociais, avaliando aquela família para ver se é possível aplicar. Agora, um ponto, e isso demanda realmente muitos estudos, essa questão da terceirização, né, dos cuidados, muitas vezes para a família extensa. Isso é uma realidade até também pela parte da mãe, né? Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe consegue cuidar integralmente sozinhos, né, do seu filho. Nós precisamos de uma rede de apoio. Nós precisamos de creches funcionando que receba essa criança, né, para que a mãe possa trabalhar, para que o pai possa trabalhar. Então, muitas vezes, vai ficar com a avó, vai ficar com a tia. Não vejo isso como um problema, né? O pai, ele vai precisar desse apoio, com certeza, assim como a mãe precisa. Agora, é claro que precisa de um acompanhamento desse pai, dessa mãe, em relação às pessoas que estão cuidando dos seus filhos, né? Mas não vejo como algo... Eu queria até ter acesso a essa pesquisa, né, da França. A França, é interessante dizer que já consta, inclusive, em sua legislação, foi uma alteração que ocorreu em 2002 para incluir o princípio da residência alternada, tá? Eles chamam de résidence alternée no Código Civil. Então, é algo que é muito praticado lá, essa dupla residência da criança pós-divórcio. Mas é isso, a gente pode analisar essa questão da terceirização como um aumento da rede de apoio para essa criança, né? Nós mesmos não conseguimos, eu não conseguiria trabalhar se eu não tivesse o apoio da escola. A gente acaba terceirizando mesmo, é a escola, é uma outra atividade que a criança faz, e por que não, claro, para os parentes mais próximos, né? Mas claro, tudo isso passa por... Temos que analisar com quem a criança fica, quais são os cuidados, né, que essa pessoa está tomando, mas eu não vejo como algo ruim terceirizar esse cuidado, né? Beto, eu acho muito interessante na sua fala, e eu acho que a sua fala já responde, talvez mostra as diferenças de perspectiva. Quando você fala, você diz a família extensa como rede de apoio. E, de fato, a família extensa como rede de apoio, não me recordo de ter pesquisas científicas que condenem essa estrutura, esse formato. Contudo, que as pesquisas vão apontar, e aí eu vou citar até, né, que outras pessoas podem ter o mesmo interesse. Denise Coté fala da realidade da França, o texto é Guarda Compartilhada e Simetria dos Papéis de Gênero, é um texto da revista Observatório, de 2016, e Simeone vai falar, foi a tese dela de doutorado de 2015 sobre o contexto brasileiro, tá? Então é sobre o cenário nacional. A tese dela é as relações de gênero nas práticas de justiça, igualdade e reconhecimento em processos de guarda de crianças e adolescentes. O que essas pesquisas vão apontar não é que a família extensa, principalmente paterna, tem sido rede de apoio. O que a pesquisa vai apontar é que elas têm assumido majoritariamente o cuidado. Isso é diferente de rede de apoio. E aí, por que é diferente? Porque quando se compara o cuidado que as famílias extensas femininas dão, é de fato um cuidado de rede de apoio. Então, essa mãe continua tendo o poder decisório, o principal poder decisório, ela tem um investimento, uma organização de sua rotina para que o seu papel na formação do vínculo e da reciprocidade do vínculo aconteça, para que ela conheça esse filho. Então, ela conta com a família extensa como rede de apoio, mas ela mantém-se, digamos assim, exercendo seu papel de responsável parental. Quando se faz esse comparativo com a família extensa, principalmente do pai, não é isso que se observa. Se observa esse pai continua, de certa forma, atuando de forma marginal ou paralela e delegando a essa rede de apoio o papel de principal responsável parental. E aí é onde está o problema. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque a argumentação, inclusive para a guarda compartilhada e dupla residência, é que cuidado não tem gênero, né? Que o cuidado deve ser um exercício masculino e feminino. Mas, de certa forma, o que a gente observa é uma certa tolerância a esse papel, a essa agência periférica paterna. Esse pai precisa de uma rede de apoio, e essa rede de apoio não é só rede de apoio, e uma cobrança, uma não tolerância quando a mãe, por exemplo, faz isso. Então, se o nosso argumento, se a nossa pauta é que cuidado não deve ter gênero, no sentido de cuidado deve ser uma atribuição do masculino e do feminino, nós precisamos rever, digamos assim, esses silêncios ou essas tolerâncias quando a gente observa, e aí as pesquisas já falam isso, que esse pai não está se utilizando só da
da família extensa como rede de apoio, mas está delegando para ela uma responsabilidade que deveria ser dele. E aí retomo de novo a ideia de que, como equipes, precisamos auxiliar na construção disso, tá? Eu acho que essa diferença precisa ficar posicionada, senão nós vamos manter a hierarquia. A gente mantém o cuidado como feminino, embora nós estejamos defendendo que o cuidado deve ser uma atribuição paterna e materna. E aí o problema se atualiza. Então, nós precisamos pensar, debater essas questões. Ficam aí as dicas, tem outros pesquisadores brasileiros já falando sobre isso, tá, gente? Fica aí a dica de leitura, eu acho. É isso mesmo, Monique, realmente. Não adianta a gente dizer que o pai, ele simplesmente delegar as suas atribuições. É contar com o apoio. É isso que é a ideia, é contar com apoio, claro, assim como a mãe cuida também, mas não delegar completamente. Senão esvazia todo aqui a intenção da lei. Mas, enfim, a gente entende que o Brasil caminhou bem em fazer essas alterações legais, né? O que se queria era quebrar essa monoparentalidade na criação dos filhos, né? Com a guarda unilateral, que era a única opção que a gente tinha. Então, hoje, a regra geral é a guarda compartilhada para aquele caso de pais que possuem aptidão para o exercício do poder familiar, e isso acaba alinhando o Brasil com as orientações internacionais em relação ao tema, né, que diz respeito ao direito da criança de conviver de forma ampla com ambos os pais, a não ser que essa convivência não seja saudável para a criança, e aí sim, uma decisão judicial que determine esse afastamento, né? E hoje o que a gente percebe é que muitas famílias já praticam, mas há um receio em aplicá-lo, né? Sob o argumento de que isso não seria saudável para a criança, valorizando-se mais o lugar em que ela se encontra do que o seu vínculo emocional e afetivo com os pais. Então nós precisamos sim aprofundar o tema, aprofundar o estudo, né, sobre esse tema, tomar conhecimento dessas conclusões, das investigações na área de psicologia, sociologia, sim, né, que atribuem a essa prática valiosos benefícios às crianças, né? Precisamos ultrapassar aí os muros, né, jurídicos e estender a toda a sociedade, né, essa discussão e entender a dupla residência como uma expressão maior da coparentalidade, que vai proporcionar à criança mais proteção, atende sim ao seu superior interesse na medida que possibilita estreita manutenção do vínculo afetivo com ambos os pais, e isso é um importante esteio para o seu pleno desenvolvimento como ser humano. Então, chegamos aí no momento, né, de desfecho do nosso diálogo, e aí já gostaria de agradecer a participação de vocês duas, vocês são maravilhosas, tá? E aqui fica um comentário aqui representando esse coletivo da equipe do Psicossocial do Tribunal de Justiça, né, do Sejus Famílias, que é maravilhoso, né? Mas agora, né, gostaria de pedir que vocês fizessem as considerações finais, né, sobre esse momento que nós tivemos aqui, e aí fica a critério de vocês duas aí, em quem vai iniciar essas considerações, tá bom? Pessoal, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quero parabenizar aqui os nossos entrevistadores. Parabéns pela organização aqui desse podcast, né? Sander também. Eu acho que é muito válida essa discussão. Isso é um assunto que está na sociedade toda. A gente está falando aqui de guarda de criança, né? Todo mundo tem um vizinho que passa. Se você não está passando por essa situação, algum vizinho passa, alguém da família. E isso é algo que toca um direito fundamental da criança, como eu falei, né? Vamos olhar mais para as necessidades dessa criança pós-divórcio. Muitas vezes a gente tem um olhar mais para as necessidades dos pais, né? Como um todo, como é que eles vão se organizar. Mas, na verdade, está ali aquele ser. Ele sim, a gente precisa dar mais atenção ao que a criança precisa depois de um divórcio, né, dos pais. Ela não tem nada a ver com essa situação, a separação dos pais, né? E dar mais foco às suas necessidades mesmo. O que ela precisa? Ela precisa de afeto, ela precisa de atenção, precisa desse cuidado, e isso é diário. Então, chamar esses pais a essa responsabilidade, né? E isso é um trabalho árduo, exige realmente uma atenção enorme da equipe multidisciplinar, de quem está lidando com as crianças, né? Então, a Defensoria, com a sua equipe multidisciplinar, aqui o Sejusc também, que tem essa equipe maravilhosa. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar esse assunto, né?
Já destaquei aqui o livro, é A Dupla Residência da Criança Pós-Divórcio, uma análise de direito comparado e sua aplicação no direito brasileiro, tá? A editora é De Plácido e acho que contém estudos que são importantes de serem divulgados para a gente entender, desmistificar um pouco, né? Entender que isso é algo positivo para a criança. Então, partir do pressuposto de que essa convivência alternada é algo positivo para a criança, tá? Muito obrigada. Oi, gente, quero agradecer também o convite da equipe. Essa equipe tem feito episódios muito interessantes, cada um, né, minha perspectiva tem sido melhor que o outro. Eu queria deixar, na verdade, um convite para nossa audiência, né? Se você integra o CRAS, ou se você faz parte de algum SEJUSC de outro estado do Brasil, nossa audiência tem, né, nós temos dialogado com outros estados, com pessoas de outros locais, e você gostaria, né, de trocar figurinhas ou pensar em projetos de parceria nessa construção, né, do que é ser esse pai divorciado, mãe divorciada, né, no que tipo de serviços nós podemos oferecer, entre em contato conosco, né, vamos tentar pensar juntos, porque essa tem sido uma das nossas principais dificuldades, né, pensar em estratégias e serviços que auxiliem na construção desse vir a ser pais e mães divorciados, e também tem sido nosso objeto de bastante interesse, né? Nós temos nos empenhado como equipe para pensar essas questões, incluindo seus problemas, enfim, os detalhamentos problemáticos desse assunto. Muito obrigada, acho que temos aqui um bom material. Vem com a gente. Esse episódio foi produzido e editado pela equipe psicossocial do SEJUSC Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Agradecemos aos nossos convidados pela presença e a você que ouviu esse episódio do podcast Falando de Famílias. Nos siga nas plataformas de streaming para ouvir os próximos episódios e também no Instagram, @Falando de Famílias, para ficar por dentro da divulgação dos próximos temas e convidados. Até a próxima!